Grande Espírito, Grande Mãe, mentores e mentoras da sabedoria, dos conhecimentos, nos auxilie para que possamos estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento, sempre buscando a sabedoria. Som de músico desativado, agora ativei. Arroxé. Tá bom, então vamos dar início, né? Boa noite a quem chegou agora. Ah, sempre bom lembrar, né, que nós estamos vindo no estudo aqui já há alguns meses, né? Acho que é 3 meses, indo para o quarto. Estamos estudando a filosofia do Paul Bruton, né? O conhecimento, o que é chamado de tradição, né? E tradição é todo o conhecimento da verdade e que existe no mundo todo, né? Em vários lugares do planeta. A tradição existe de várias formas e em várias épocas, né? Existe na Índia, existiu na Grécia, existe no Egito, né? Mas esteve mais latente no Egito mais antigo. Existe no Peru, né? Ou nos povos andinos, existe no Norte América, mas nunca é o mesmo formato, né? A verdade é sempre única, né? Sempre a mesma em qualquer lugar, mas a forma de ser transmitidas e as palavras às vezes, têm diferenças, né? Às vezes se refere à mesma coisa com um nome diferente, né? É isso, mas a verdade é sempre a mesma e é imutável, né? E, e, e sempre permanente e eterna, senão não é verdade, né? Hoje nós vamos estar, como nós vamos falando já bastante, já falamos do eu superior e, e também estamos estudando os vislumbres, né? As formas de manifestação de vislumbre. Então, hoje eu trouxe um gráfico que é do PIB mesmo, óbvio, né? É nesse livrinho aqui que está a busca do eu superior, para quem quiser saber, ou tiver um PDF, ou baixar PDF, na internet acha. É página 217 que está esse gráfico, tá? Então, esse aqui é um dos poucos esquemas, né, ou poucos gráficos que o PIB deixou ou fez, né, dentro dos escritos dele, dentro da literatura que ele deixou para a gente, né? E é sempre um agradecimento, né, um ser que conseguiu uma transcendência, conseguir deixar escritos, né, que nos facilite a vida aqui, né, nos facilite o entendimento, né, de uma forma mais simples possível, né? Então, é sempre um agradecimento. Então, eu vou compartilhar a tela, que é para vocês verem o gráfico, e aí eu vou falando, eu vou dar uma, eu vou dar uma explicação do gráfico, né? Porque se eu for ler, são 3, 4 páginas e vai estar falando a mesma coisa, vai ser redundante, então eu vou dar uma visão geral, um panorama geral, e aí vocês depois, né, peguem o livro, baixem o PDF. A Carla acho que tem um PDF, né? Não sei, aí ela passa o PDF para vocês no grupo lá, e aí vocês leem essas páginas aí que vale a pena, porque daí ele vai, ele vai falando em detalhes, de detalhes, né? Então fica mais rico. Então deixa eu compartilhar aqui. Nossa, eu já estou conseguindo até compartilhar a tela, hein? O negócio está ficando bom. Eu preciso tirar esse negocinho daqui, tirei. Tá, pronto. Então, esse é o gráfico, né? Eu acho que todos estão vendo aí. Todos estão vendo a compartilhação de tela? Sim, claro. Tá, gratidão. Então, vamos lá.
Então, esse quadro B aqui, ó, onde está, eu estou passando o mouse com a mãozinha, vamos dizer que é o reino espiritual, o reino transcendente, onde, né, entre aspas, vamos falar assim, a fonte, né, a fonte de tudo aqui, né, atemporal, fora do espaço-tempo, né? Então, esse A aqui seria o eu superior, né? A força divina imanente, que está tudo gerando nesse plano que nós estamos. Então, aqui embaixo, na letra F, a gente tem um outro compartimento, né? O que seria o que nós poderíamos chamar de compartimento da alma, da primeira manifestação da nossa alma projetada. Então, o que que acontece? Essa luz aqui, né? Essa luz de A, ela vai projetar, ela vai passar por essa abertura de C, né? Que se C é a porta, o E depois eu explico o que que é. Ela vai entrar, vai passar por essa abertura aqui, e vai refletir nesse D, que é um espelho. Esse espelho aqui a gente poderia estar dizendo que é o primeiro, é o eu, é a primeira manifestação do eu, ou quando o pensamento eu primordial surge, né, de cada indivíduo, óbvio, né? Então esse eu seria a alma ou corpo causal, né, que a gente chama, o corpo de luz, corpo de Ananda, tem vários nomes, mas todos sinônimos para a alma manifestada, né? Uma alma manifestada é o primeiro pensamento eu, é o eu puro também, né? Quando você transcende a mente concreta, essa mente de vigília aqui, você alcança a, esse eu primordial aqui, que é você mesmo, né? Que somos nós mesmos. E que é um reflexo, né, do eu divino. É o primeiro momento do ego, é esse Dzinho aqui. Então tá. Então esse A vem, reflete aqui nesse espelho, passa pelo segundo cômodo, né? Que é a manifestação onde está a nossa alma, um espaço intermediário, vamos dizer assim, né, entre o eu divino e a nossa alma, até chegar aqui no H aqui embaixo. Vocês vão olhar aqui, tem um Hzinho aqui, tem três, vamos falar, janelinhas aqui embaixo. Não, três não, cinco janelinhas e cinco raios, está vendo aqui, né? E essas cinco janelinhas aqui seriam as aberturas por onde esse reflexo, essa luz, né? Essa luz refletida do eu superior, né? Que é a própria alma, ou seja, que a partir desse momento do dente pode falar a luz da alma. A luz da alma é um reflexo da luz superior, né? Então, essa luz da alma, ela entra por essas janelinhas aqui, que seriam cinco janelinhas. Essas cinco janelinhas nada mais são do que o quê? Do que os nossos cinco sentidos, né? Ouvido, olfato, tato, audição e visão. Então, aqui começa a manifestação, né, dentro daquilo que a gente chama desse mundo físico nosso e do corpo físico e dos cinco sentidos, e que é o H aqui, né? Aqui, aqui começa tudo aquilo que a gente já conhece. Aqui a gente já está muito acostumado, né? Então é para ter um, assim, né, um gráfico mental de como funciona a, a experiência, né, do eu superior sendo indo manifestando, né, gradualmente até chegar aqui nos cinco sentidos e até aqui tá a gente aqui olhando pelo computador aqui que somos nós manifestados, né, que somos esse eu, né, somos esse eu superior manifestado. Então é isso. O gráfico é simples, mas ajuda muito, né? Eu, a primeira vez que eu vi ele, também gostei muito, porque é um facilitador gigante, né? Que você vê que a luz do eu superior, né? Que está no recinto atemporal, fora do tempo e do espaço, né? Reflete-se no tempo e no espaço, espelha, né? Esse espelho é o espelho da alma, se projeta, se projeta através dos cinco sentidos, e aqui iluminando o mundo físico, né? E observando o mundo físico existindo no mundo físico. É isso. Aí alguém pode perguntar, mas o que é esse E? Esse E aqui o PIB coloca como é o que faz abrir essa portinha C, né?
O que faz abrir essa portinha C é esse E. Então, esse E, o que que é? É a ação da natureza, né? Da própria força divina, né? A natureza em movimento de manifestação que faz abrir essa porta aqui, que é o tempo, né? É uma ação da força temporal para entrar no espaço temporal, né? Esse F aqui é espaço temporal, é espaço e tempo, né? Até chegar no físico, que é um espaço-tempo mais concreto. Então, esse E é a ação do próprio tempo, né? Os hindus chamam de Shakti, né? A força primordial existindo dentro do propósito divino, né? Da ideia do mundo, fazendo a existência se tornar manifestada. É isso. Alguém tem. Estamos abertos a perguntas aí, se alguém quiser fazer perguntas em relação a esse gráfico aqui, ou não Eu entendeu não, alguma coisa, o eu que não sei se eu estou enxergando certo, né? Logo abaixo, ali no primeiro quadrinho, aquela letra circular, eu não entendi. Acho que eu não é o peguei direito. H, é o H. Não, lá em cima, o primeirinho. Aqui, o F, o G, Não, o G, acho que é do seu campo esquerdo. Não, lá em cima, no primeiro quadradinho, na primeira divisão. aqui tem Aí o B, tem a... aqui tem o B, aqui Isso. é A, B, é B, é só uma forma Ah, de tá. Não, não, é que eu A, não B, peguei C, direito. D, E, F, G, H, né? Não, eu não entendi Eu, direito a explicação. oi? Eu não entendi direito a explicação. Acho que eu perdi o áudio. Ah, tá. Então, o espaço B é o compartimento, né, entre aspas, né, aonde está o eu superior, que é fora do espaço e que é fora do tempo. É, é além do tempo e do espaço. É onde surge a manifestação. É isso que é esse espaço aqui. Então, o B é esse espaço, que seria esse quadrado, né? E o A é a própria luz do eu superior. O E é a ação do tempo que faz abrir a portinha C. O D é o espelho, né? A própria alma, o início do eu, se manifestando através de F, que seria um estado intermediário, até chegar no H, né? GH aqui, onde é o mundo, aquilo que a gente chama de mundo físico ou mundo de vigília. É isso, através dos cinco sentidos, né? Que é o corpo físico que vai que ao mesmo tempo nos permite uma manifestação e uma individualização, mas também ao mesmo tempo nos mantém de certa forma preso, né? Preso porque a gente acaba a maioria, né, não tem consciência que é esse eu divino existindo, né? E esse é todo o nosso processo, né? Toda a nossa luta, todos os nossos estudos, né? E toda vez eu vou estar falando sempre a mesma coisa, porque esse é o basicão, né? Primeiro, entender isso intelectualmente, né? Ou seja, né? No cérebrozinho, na mente, entender isso, né? Que nós já somos esses seres divinos e estamos aqui sem essa consciência, porque estamos totalmente focados no ego, né? E o ego é todo esse sistema que nós chamamos de corpo, esses fluxos de pensamento, a mente, a própria mente, tudo isso é o ego. Tudo isso é o ego. O único que não é o ego é a própria consciência eu, né? Eu sou, a hora que você sai do ego, a hora que você sai mesmo fora do espaço-tempo, essa presença eu sou, né, que você se percebe eu sou, ela continua existindo, né? E, e muitas vezes dentro de trabalhos com plantas de poder, mesmo quando você se percebe ou fora do corpo ou quase sumindo, existe uma presença eu, né? Eu sou. Essa presença, ela existe além, né? É difícil de tentar passar, né? Por isso mas eu fico repetindo, mas tentando falar da melhor forma possível, da forma mais clara possível, que esse eu está sempre presente, né? O que nos mantém preso, né? É somente perceber o mundo físico e perceber que só existe através dos cinco sentidos, né? E aí o fluxo mental contínuo. Então isso nos impede de ver que somos além, né? Por isso as práticas, né? Prática de japa, de oração, de meditação, de concentração, né?
de trabalhos espirituais, de rituais, e aí são muitas e muitas coisas que têm que ser feitas, né? Aqueles que estão buscando têm que fazer, né? Não tem como não fazer, né? Por quê? Porque esse esforço é que permite que a graça, né? Que a gente chama de graça do eu superior, né? E ela vai se manifestar, né? Não porque ele está esperando esforço, é porque sem esforço não há nada que ser feito, né? Você está todo... Desculpa aí que eu estou com a tocinha seca, por isso que a Gina fez um chá. É, e é isso que vai nos fazer ir se despregando gradualmente, né? Não é que vai perder o eu superior, não é que vai perder o ego, não é que vai perder. Na realidade, não se perde nada, né? Na realidade, você só transcende, né? É isso, é transcender. É importante lembrar, porque às vezes as pessoas começam a ter medo, né? Falam, eu vou perder, eu vou deixar. Não, você não deixa nada, você só transcende. Um exemplo que agora eu me lembrei, que uma vez alguém me perguntou, e eu falei, né? É, a criança que você. Todo mundo que está aqui já foi uma criança de 5 anos, né? Porque todo mundo tem maior aqui, né? Pelo menos fisicamente, né? Pelo menos fisicamente, que todo mundo já foi uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos que era você morreu? Não, a criança de 5 anos que era você não morreu, né? O que eu era não morreu. O que que aconteceu? Cresceu, né? É isso, cresceu. A criança não morreu. A criança de 10 anos que estava lá morreu? Não, cresceu. É a mesma coisa quando você transcendeu. O que que aconteceu? Cresceu. Cresceu. Você está além daquela criança de 10 anos. É a mesma coisa. Você vai estar além do ego. É só isso. Não vai haver morte, né? Quer dizer, morte vai ter no corpo físico, mas isso é de cada um. Mas estou falando dentro da transcendência, né? Simplesmente o que vai transcender, né? Passou, aí você já não está mais operando, você já não está mais agindo como uma criança de 10 anos. Quer dizer, a grande maioria, né? Algumas pessoas, né, emocionalmente ainda agem e reagem como se tivesse 5 anos, 10 anos. Mas estamos falando da média, né? A média já não age mais como uma criança de 10 anos, né? Já não pensa mais como uma criança de 10 anos. Todos nós já transcendemos aquela criança, né? Já crescemos, né? É isso. Pergunta sobre o gráfico? Acho que alguém ia perguntar alguma coisa. Obrigada. Queria te agradecer por você topar com essa visão de linha. Você disse que a senhora não acompanha cedo. Eu sei que é difícil para você. Dri, você tá fazendo pergunta ou só o áudio que tá ligado sem querer? Tá, então, não tem perguntas, vamos voltar para os nossos estudos do livro. Do outro livro lá. Cambona, por favor. Catou meu livro aí. Tem Cambona, mano. Qualquer que eu nem sei, mas... Os livros Eu acho que está em cima do sofá. do sofá. É, eu tava grifando lá Os os. livros estão... Mas quando você fala, eu lembro. Sim, daí volta na É memória, isso né? que bom. Por isso que é bom reler também. Então, vamos voltar para os nossos estudos do capítulo 22 do livro Ideias em Perspectiva, do Pibina, Inspiração e o Eu Superior. Se durante a semana surgir dúvida sobre o gráfico, pode mandar as perguntas também, tá? Tranquilo. Então, vamos dar sequência aos nossos estudos. Esses vislumbres variam muito de natureza. Alguns são suaves, sutis e delicados, silenciosos e tímidos. Outros são extasiantes, arrebatadores e estimulantes. Todos trazem algum tipo de elevação, de exaltação, de iluminação ou de revelação em graus, né? Também variáveis. Então, o vislumbre é isso, né? A gente já falou bastante. Pode ser bem sutilzinho, como pode ser
né, de uma intensidade grande, pode ser de uma duração de alguns segundos, e pode ser de alguns minutos, né? Ou de vários minutos, né? Mas isso é para cada um, né? Dando sequência. O vislumbre oferece ao homem ou à mulher uma viagem por uma terra onde flui não leite e mel, mas sim bondade, beleza e paz e sabedoria. É o melhor momento de sua vida, né? Então é sempre bom buscar na memória cada um, né? É bem provável, é bem provável que cada um já teve aqui, né? Ou cada uma de vocês já tiveram algum vislumbre em algum momento da vida, né? Ou também quando está comungando a medicina é muito comum alguns vislumbres. Quando a consciência do homem ou da mulher é revirada por um vislumbre, quando o que ele ou ela acreditava ser o mais fundamental é revelado como sendo o menos, quando seus valores são invertidos e o bem adquire nova definição, ele registra esse dia como o dia de seu nascimento espiritual. Então, quando a gente tem um vislumbre, né, ou de uma intensidade maior ou até menor, né, aí não dá para saber como é que cada um reage. Aí, a partir daquele dia, a gente começa a, a fazer a busca, né? Às vezes consciente ou inconsciente, mas começa a buscar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Uns vão para o terreiro, outros vão para o Kardec, outros vão tomar ayahuasca, e assim vai, né? Aí cada um começa a se movimentar, né? Mas não tem nem ideia que é um vislumbre ou que tem esse nome. Um vislumbre pode elevar o homem ou a mulher, né, e trazer-lhe inspiração, mas, acima de tudo, prova-lhe o fato de que ele é, fundamentalmente, espírito. Esse é o tipo mais comum de vislumbre. Mas há outro tipo que, além disso, abre portas misteriosas e possibilita observações interiores da atuação das leis secretas e processos ocultos na natureza, no mundo e na vida do homem. Essa espécie de vislumbre pode ser chamada propriamente dita, propriamente, né, de revelação. Então, alguns vislumbres maiores, vamos assim falar por falta de outras palavras, você, né, de uma forma, você tem um panorama da manifestação do universo, ou das forças do universo, ou das leis do universo, ou das dimensões, como funciona, né? Esse tipo de vislumbre já é um pouquinho mais raro, mas pode existir sim, principalmente para quem está, né, para quem já está na busca firme, está ali todo dia fazendo alguma coisa, buscando entender, compreender, né? E também a ayahuasca também é um facilitador, às vezes, né, para que esses tipos de revelações aconteçam. Eu estou falando de ayahuasca porque aqui, pelo que eu sei, todo mundo já comungaram a ayahuasca, né? Não estou fazendo apologia para a medicina da ayahuasca, não. O vislumbre não tem que vir a você necessariamente durante a meditação, embora o trabalho na meditação ajude a fazer com que ele ocorra. Ele pode vir a qualquer momento. Tá, quem pratica, né, quem busca o estado meditativo diariamente, 2 vezes por dia ou várias vezes por dia, a possibilidade de ter um, um vislumbre aumenta, é óbvio, né? Mas isso não quer dizer que ele só ocorra na prática de estado meditativo. Ele pode ocorrer em qualquer momento da vida. Pode estar fazendo qualquer coisa e pode estar amarrando sapato. Bibi falava, né, uma vez, estava amarrando o sapato e vinha um vislumbre, né? Um estado maior de consciência. Aí você para ali um minutinho, né? Fica ali, aprecia, né? Agradece. Nos Vedas, agora eu me lembrei disso, tinha um rei chamado Janaka, né? Janaka, não sei se a pronúncia é essa, mas escreve assim, né?
escreve Janaka. Se a pronúncia não for, peço perdão. E ele era um rei sábio, aquela coisa toda, né? E estava buscando já a busca do eu divino já há algum tempo. Um dia, né, ele tinha um cavalo, o cavalo estava arriado, ele levou o pé para o estribo e aí veio a iluminação. Mas aí veio a iluminação permanente. Ele foi colocar o pé no estribo, a iluminação veio e nunca mais deixou ele. Mas ele já vinha trabalhando isso há muitos anos, né? Isso também mostra que as pessoas iluminadas podem ser reis, né? Uma coisa não é o trabalho dela, né? É o karma dela, é o destino dela, né? Se ela for iluminada, muito melhor, né? Tanto que ele era um rei sábio, né? É o que falta para a gente hoje, né? Pessoas sábias que possam administrar, administrar, né, as nações, né? Vamos dar sequência. O súbito, mais suave, retirar-se da atividade exterior para a interior. O derretimento do coração, entre aspas, como chamam os místicos orientais, sentido realmente na parte central do peito, pode dar-se ocasionalmente ou todos os dias, caso a pessoa pratique meditação avançada ou faça regularmente. Nesse último caso, o vislumbre tenderá a aparecer diariamente, mais ou menos no mesmo horário. Esse é um chamado que deve ser tratado corretamente, com toda reverência que merece. Antes, porém, que possa ser reverenciado, ele precisa ser reconhecido. Suas características peculiares devem ser estudadas em livros, aprendidas através da experiência, extraídas de relatos de outras pessoas ou obtidas através de um instrutor pessoal. Quando ele ocorre, ou seja, o vislumbre, né? O homem deve atender ao sinal, interromper o que quer que esteja fazendo e obedecer à ordem que não foi verbalizada. Ordem de se voltar para dentro, de se recolher e entrar em estado de meditação. Parágrafo grande, mas de uma importância gigante, né? Então vamos por partes aqui para a gente dar uma destrinchada nesse parágrafo aqui. Então, quando acontece, né, às vezes, para praticantes avançados, né, praticante avançado que a gente fala é de muitos anos, né, a pessoa está ali, está sempre praticando entrar em estado meditativo, ao que chama, né, entre aspas, no mundo místico, de derretimento do coração, é uma sensação dentro do peito, né, que vai virar geleia, que está derretendo, coisas assim. E isso pode acontecer sempre, e para quem já está nas etapas finais, né, da realização plena, isso pode ocorrer todo dia, né? Diariamente. Aqui ele diz que geralmente no mesmo horário, né? Isso principalmente para os grandes místicos, né, que já estão ali adiantados, né, e que faz a prática todo dia, aquilo ali tende-se a acontecer, né? Ele não está ainda plenamente iluminado, ou seja, em sarraja, né? Ou permanentemente, né? E permanentemente, né? No estado de realizado. Um dia é bem possível que todos nós vamos sentir isso, né? Então, quando isso acontece, dá atenção, né? Isso aí tem que ser valorizado, não pode ser negligenciado. Ah, não, isso aconteceu ontem, aconteceu hoje, vai acontecer de novo. Não, isso não existe, né? Dentro do mundo espiritual, vamos assim falar, isso não existe. As coisas acontecem, você tem que dar uma atenção grande, né? Porque o que é atenção? É você se voltar para aquilo lá, né?
quando ele fala entrar em estado de meditação, não precisa sentar e cruzar a perninha. Estado de meditação é estado de silêncio, né? É você parar, né, e entrar e deixar o silêncio calar a mente, né? Calar essa mente que tem esse fluxo de pensamento. Isso é entrar em meditação. E aí também, né, se a pessoa é nova, iniciante, está acontecendo esses fenômenos, buscar, né, buscar através de livros, literatura de pessoas que são iluminadas, tipo Pibi, tipo Ramana, tipo Ramakrishna, e um monte de seres por aí que são iluminados verdadeiramente, né, e que alguns deixaram escritos e ali lendo, né, lendo, relendo, para se familiarizar com o que está acontecendo, né? E alguns que tiver sorte, tiver um instrutor, né, um instrutor iluminado, também é um facilitador gigante. É isso. Perguntas? Perguntas, não perguntas. Deixa eu tomar um pouquinho de chá aqui que eu estou com a garganta seca. Vamos dar sequência. Os sentimentos sagrados gerados pelo vislumbre devem ser protegidos contra o poder desintegrador do mundo e resguardado da própria tendência do estudante a dissipá-los através de movimentos precipitados e violentos ou conversas irrelevantes e desnecessárias. Isso aqui é muito importante. Principalmente no início, né, quando às vezes, né, não é a maioria, mas algumas pessoas às vezes têm uma experiência luminosa, que também é uma outra palavra, né? Experiência de lume, né, de luz, ou vislumbre, que também significa a mesma coisa, é, é sair contando para todo mundo. Isso é uma falta de sabedoria imensa, né? Primeiro, se você sente a necessidade de falar de tal experiência, ou que seja um vislumbre, né? Estamos falando de vislumbre, vamos usar esse nome, né? Você teve um vislumbre, compartilhar isso com pessoas que tenham realmente a capacidade de entender aquilo de forma bonita, né? Que tenham uma compreensão bem razoável e já tenham um entendimento bem razoável. Porque se você fala para alguém que não conhece, primeiro, pode achar que você está doida, pode criar uma energia negativa em relação a você, né? Porque o ego humano é uma belezura né? Em algumas pessoas menos trabalhada, né? Mas o ego é sempre o ego, né? Mas em algumas pessoas ele está no seu lado mais feinho ainda, né? Então, de preferência, né, é resguardar a experiência e conversar com aquelas pessoas que realmente você possa estar confiando essas suas experiências, né? De preferência, falar o menos possível sobre isso daí, traduzindo, né? E guardando para que aquilo fique como uma coisa valiosa, não egocêntrica, porque é uma sementinha que está germinando ainda, né? A hora que virar uma árvore grande, não tem problema nenhum. A concentração no vislumbre deve ser plena, completa e mantida com perseverança. Se por único momento apenas o aspirante permitir que a sua atenção seja desviada por alguma coisa ou pessoas externas ou dividida por alguma ideia interior, o vislumbre poderá desaparecer instantaneamente. Isso também é importante, né? Importante, às vezes você pode estar numa meditação, pode estar num ritual, seja ele qual for, né? Está lá, né? Aí a consciência expandiu, você está, né? Tá lá, aí começa, ou pode ter miração, né? Ou pode ter visão, a gente chama de miração, né?
ou você pode estar tendo uma visão, ou pode estar tendo, né, uma comunicação ou só mental, né, sem necessariamente ter a visão, mas está tendo uma compreensão mental grande de algumas partes da realidade ou de você mesmo, do mundo, aí de repente entra um pensamentozinho assim, ó, esqueci o gás ligado, pronto, acabou, já te derrubou, né? E preciso pagar a mensalidade depois. Pô, perdeu, né? Perdeu, já era, né? Ou tá dentro da ayahuasca, tá tendo aquela miração linda, 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 aí entra alguma coisa, simplesmente faz isso. Tchum! Zera, né? Zera, você perdeu. Aquela conexão que você estava ali, aquela compreensão que você estava tendo ali, pode até voltar um dia, mas, mas com certeza vai levar anos, se é que volta, né? Aquela mesma. Então, quando perceber que está tendo um vislumbre, né? Seja porque está caminhando na natureza, seja porque está vendo o pôr do sol, está contemplando está observando, contemplando uma flor, né? Está lendo um livro, né? De repente, está lendo um livro inspirador, né? Começa a ter, para e fica quietinho, fica quieto e mantém a atenção, não deixa entrar nem outros pensamentos e nada, e movimentos também, né? Movimentos corporal, principalmente para quem tá iniciando, né? Movimento corporal também já corta, 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 né? Corta que eu falo interrompe, né? Interrompe esses momentos que poderia ser mais extenso, mais esclarecedor, mais amplificador.